Seguidor de Oeste, começa agora a Força do Agro. Compartilhe essa live e dê seu like para ganharmos engajamento e alcançar o maior número de pessoas. Sua audiência é muito importante para nós. Hoje o assunto é soja, informações relevantes sobre a cultura. Conversamos com Alexandre Nepomuceno, que é chefe-geral da Embrapa Soja. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Satisfação estar aqui com você, Joyce. Segundo pesquisa da Embrapa, com base no último censo agropecuário brasileiro de 2017, mais de 73% dos produtores de soja no Brasil possuem menos de 50 hectares, o que, de acordo com a legislação, caracteriza pequena propriedade. Alexandre, uma informação aí, né, que desmistifica a ideia de que a soja é produzida apenas pelos grandes. Exatamente, Joyce. Inclusive, foi um dos objetivos desse trabalho conduzido pelo Dr. André Stephens, colega nosso economista aqui da Embrapa Soja, junto com os colegas do IBGE, para mostrar aí que dos 236 mil produtores de soja cadastrados, né, no IBGE no último censo, são números que também batem com o que a gente tem em outras associações, 73% desses produtores têm menos de 50 hectares, né? E quando a gente começa a olhar mais a fundo, a gente observa que a grande parte desses pequenos produtores estão localizadas no sul do Brasil, no Paraná, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, estados que correspondem aí a praticamente 30% da produção de soja brasileira, né? Ainda o grande volume de soja é feito por grandes produtores, mas você vê que é uma cultura extremamente democrática. Você tem pequenos, médios e grandes produtores, uma cultura tão importante, um dos alicerces da nossa economia, né? Responsável por 6% do PIB do ano passado, é feito por essa gama grande de produtores, onde você tem aí só ali no Rio Grande do Sul, 77 mil produtores com menos de 50 hectares. Aqui no Paraná também, 70 mil produtores com menos de 50 hectares, que tiram da cultura da soja boa parte do seu sustento. A maior parte pequenos, concentrados no sul, né? E já no centro-oeste e sudeste, apenas 4% das pequenas propriedades são localizadas, ou seja, ali já estão os maiores produtores, né? Centro, oeste, sudeste. É uma questão histórica também pela evolução agrícola brasileira, né? O Brasil foi colonizado pelo litoral, depois vieram aí no sul, né? Começou a grande produção agrícola, mas depois com a expansão para os cerrados, com toda a tecnologia que o Brasil trouxe para tropicalizar a agricultura, começando pela soja, depois vem o milho, né? O algodão. Agora o Brasil está se tornando grande produtor de algodão mundial, se expandindo para essas regiões de cerrado, onde a gente adaptou as plantas, né, trabalhou com a genética dessas plantas, mas não só isso, corrigindo o solo, né, e trazendo tecnologias para suportar pragas e doenças de áreas tropicais, né, e isso se expandiu para grandes áreas, grandes propriedades, né, que nós temos propriedades com mais de 1.000 hectares, principalmente o tamanho de módulo aí para cima na região central do Brasil. Agora, falando em tecnologia, outro dado apontado pela pesquisa é que o uso intensivo de alta tecnologia em grandes propriedades também está presente nos pequenos, né? Isso é muito importante, né? A cultura da soja, como eu disse, é bem democrática, também do ponto de vista tecnológico. Os pequenos produtores também usam, e aí vem um grande papel da assistência técnica e nós da Embrapa, né, e das outras instituições que fazem pesquisa no Brasil, é de desenvolver tecnologia que atende não só ao grande, mas também principalmente ao pequeno, né? Eu acho que até é importante chamar a atenção, né? Nós tivemos essa catástrofe no sul aí do Brasil, né? Se estima que uns 15 mil produtores foram atingidos, né? E é muito importante que esses produtores, né, usem tecnologias como o plantio direto, né, o preparo do solo, etc., para reduzir as suas perdas. E muitos produtores tiveram poucas perdas ou quase nenhuma porque usavam tecnologia. E o produtor de soja é um grande utilitário, né, de tecnologias. E aí você não tem a distinção, o grande, o médio ou pequeno, todos usam tecnologia. Nós aqui da Embrapa damos muito treinamento para pequenos produtores. Aqui no Paraná a gente tem um sistema cooperativo muito grande, tem cooperativas aqui com 31 mil associados, pequenos produtores, outras com 16 mil, e são produtores altamente tecnificados dentro da cultura da soja. E a gente, quando fala de cultura da soja, a gente fala de sistema de produção, né? Entra o milho, entra outras culturas junto. Agora a gente se pergunta, né, Alexandre, se o pequeno ele produz muito, tem acesso à tecnologia, por que ele não cresce?
Olha, muitos pequenos do sul foram para o norte comprar essas grandes propriedades, né? O sistema fundiário, né, do sul, como foi a colonização brasileira, né, que se estabeleceram em pequenas propriedades, né? Alguns acabam crescendo, os mais organizados acabam comprando a terra do vizinho, que existe também. A tecnificação acaba, às vezes, movendo muita gente também do setor agrícola para as cidades. Aí aquele produtor que não quer mais utilizar a terra, não tem mais interesse, acaba vendendo para o seu vizinho. E tu tem, sim, expansão, mas isso acaba ocorrendo mais para a região central do Brasil, não tanto para o sul, por uma questão até cultural de colonização. Agora, por que a análise do tamanho das propriedades rurais, o Alexandre, é importante? Olha, é estratégico para a gente desenvolver tecnologias, né? Por exemplo, maquinários. Você tem maquinários que são mais adaptados para pequenas propriedades e outros para grandes propriedades, né? O tipo de insumos que você utiliza, o custo desses insumos, né? O tipo de manejo. Então você tem que fazer as adaptações, não somente por tipo de solo. Por exemplo, na região central você tem solos mais planos, áreas mais maiores, né? Enquanto que para o sul você tem muito mais relevo, né? E áreas mais com maiores contornos. Então essa informação é muito importante para que você faça a devida adaptação para aquela tecnologia, para aquele módulo rural, para aquele tipo de produção agrícola, né? O produtor de soja do sul, ele produz milho, ele também produz suínos, ele produz porco. Muitos desses produtores acabam usando a própria soja para fazer ração própria. Então, você tem que ter esse conhecimento, né, do tamanho das propriedades para desenhar a tecnologia conforme o tamanho dessa propriedade pede, né? Nós fazemos um jornalismo independente, para isso contamos com parceiros, com a sua assinatura e a sua audiência. Nós já voltamos, vamos a um rápido intervalo. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar. Depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1. Também se inscreva no canal A Força do Agro no YouTube para ver a íntegra desse e outros programas. Agora, Alexandre, dos 395 milhões de toneladas produzidas no mundo em 2023, quase 150 milhões foram produzidos no Brasil, o que garante aí o Brasil se mantém na liderança de maior produtor e exportador. Com certeza, a cadeia produtiva da soja corresponde hoje a 24% do PIB agrícola brasileiro, já comentei, 6% do PIB nacional, emprega aí 2,2 milhões de pessoas de forma direta, então é uma cadeia extremamente importante para o Brasil, mas não só para o Brasil, para o mundo, né? As pessoas, assim, muitas vezes não sabem por que se planta tanta soja no mundo, mas ela é a principal fonte de proteína barata, em grande volume. E essa proteína é usada para fazer
a alimentação do peixe, do frango, né, do porco, né, para fazer ovo, para fazer leite, né, e por isso que hoje no Brasil, né, a gente saiu lá na década de 70 de exportador de alimentos, de importador de alimentos, para agora ser um grande exportador, um dos maiores do mundo, né, e tínhamos uma cesta básica aí com uma média de $1.000, baixando aí para uma cesta básica hoje em torno de $500. Então o Brasil ser um grande produtor de alimentos, a soja em especial como a base da alimentação das outras fontes de carne de maior qualidade, é estratégico para o nosso país e estratégico para o mundo, né? E pelos números que eu passei, você vê a importância estratégica para a economia nacional. A soja alimenta o gado, o suíno, as aves, os peixes e também serve de consumo humano. Sem os animais também faltam alimentos para nós. E a soja é cultivada em 20 estados e no Distrito Federal. Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Goiás lideram, né, Alexandre? O cultivo de soja representa 6% do PIB, como você colocou aqui, e 25% do PIB do agronegócio. Gera mais de 2,2 milhões de empregos. A gente está falando aqui só da soja, mas quando a gente fala da soja, a gente tem em paralelo também o milho, que é uma cultura de rotação com a soja, né? O milho, né, numa boa parte do Brasil, mas também no sul a gente tem rotação com o trigo, com as cereais de inverno, né? Então hoje a gente não fala mais na cultura de uma forma isolada, mas sim numa cadeia produtiva como um todo, né? Fazendo um bom plantio direto, sequestrando carbono, né? Que é isso que a agricultura brasileira faz. A gente pega o CO2 da atmosfera através da fotossíntese das nossas plantas, transformamos aí na soja, né? Nos biocombustíveis, nas fibras, né, e produzimos alimentos para o mundo como um todo, né, ao mesmo tempo que estamos fazendo a descarbonização, né. Sim, o Brasil, como tu falou, é um grande exportador, líder mundial na produção de soja, estamos tornando líder mundial também na produção de milho, algodão, a gente está avançando muito, né, mas a gente tem que começar a pensar em agregar mais valor ainda do que a gente já agrega ao fazer o frango, ao fazer o porco, né. Nós estamos aí numa transição energética muito importante no mundo, né? O mundo está saindo de uma economia fóssil para uma economia de química verde e é um prato cheio para o Brasil. A nossa indústria tem que começar a olhar isso e fazer como já está sendo feito nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, da soja, já se faz pneu, 60% feito à base de óleo de soja, asfalto, tênis, fibra para as roupas, né? Combustíveis mais sofisticados, como a HVO e o SAF, é isso que a gente tem que fazer cada vez mais, porque o Brasil exporta, no caso da soja, 60% na forma de grão. Tem que continuar exportando, aproveitar a oportunidade, né, trazer renda, mas começar a olhar para o médio e longo prazo, né, porque, por exemplo, a China, que é o grande cliente brasileiro, desses 60%, 80% vai para a China, então a China tem uma dependência tremenda nossa e nós deles. E a China está de olho ali, assim como outros países na África, né, para produzir grãos ali, né? Então, que é importante também. Mas nós, Brasil, temos que também, a nossa indústria, começar a pensar em agregar mais valor, né? No caso específico aí da soja, eu dei alguns exemplos, mas é só você olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Cada vez mais eles estão usando óleos vegetais como a soja para química fina, né? E isso que a gente também tem que começar a olhar com muito carinho aqui no nosso país, para gerar mais renda, mais empregos e agregar mais valor ainda. Veja só quantas oportunidades, né? A gente exporta a soja e ela volta em forma de pneu para o Brasil, né? Praticamente isso. E a Embrapa e parceiros avançam na definição das diretrizes para validar a metodologia de certificação da soja baixo carbono. Você acabou de falar aqui sobre a descarbonização. Vocês estão elaborando aí como fazer esse cálculo. O Brasil, às vezes, a gente acaba querendo nos pautar, mas o Brasil tem que mostrar em números, né, que a nossa agricultura é sim sustentável e não é problema. A nossa agricultura é solução. Por exemplo, o Brasil, líder mundial em plantio direto, que eu já expliquei, sequestra carbono. Então, nós temos que mostrar isso em números. O Brasil, no caso da cultura da soja, não usa nitrogênio, o NPK não usa nitrogênio feito à base de petróleo. A gente faz a fixação biológica de nitrogênio, onde uma bactéria, a gente coloca junto com a semente, ela pega o nitrogênio do ar e dá para a planta, aí a planta de soja faz a proteína. Só o ano passado o Brasil deixou de emitir 200 milhões de toneladas de CO2 equivalente para a atmosfera por não usar nitrogênio químico como outros países, a Europa, os Estados Unidos usa direto. O Brasil é líder também mundial no manejo integrado de pragas.
Nos últimos 5 anos, só, eu vou dar um exemplo aqui do Paraná, nós reduzimos pela metade o uso de inseticidas na lavoura de soja. Ao reduzir pela metade, é metade do consumo do diesel que é usado nos tratores, é metade do custo de produção desse inseticida que também faz emissões. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque isso tem que ser computado e mostrado em números. E aí que vem o nosso programa Soja Baixo Carbono, liderado aqui pela Embrapa Soja. Nós já estamos aí validando os protocolos, né? Fizemos a primeira aproximação. Tá? Então, em meados de 2026, nós certamente teremos as primeiras certificações. E mais importante, isso está fazendo também que com outras cadeias comecem a se organizar e mostrar os seus números, como o trigo baixo carbono, o milho baixo carbono, o sorgo baixo carbono, o leite, que estão sendo feitos nas unidades da Embrapa que trabalham com essas culturas, né, com essas espécies. É muito importante o Brasil mostrar os seus números e não ser pautado, né, mostrar... Criticam muito a agricultura brasileira, mas o Brasil é responsável por 3% das emissões de gás de efeito estufa. A maior parte é carvão e petróleo. E aí criticam a nossa agricultura que o Brasil como um todo é 3%. E desses 3, 1% vem da agricultura. E, infelizmente, nesse 1% é desmatamento ilegal, que é realmente uma coisa que nós temos que combater. E combatemos. Nós temos a legislação ambiental mais rigorosa do mundo, né? Por lei, os produtores do Sul são obrigados, os produtores do Sul são obrigados a preservar 20% da sua área, né? E no norte do Brasil, 80%. Então, a gente tem que mostrar essas coisas e o soja baixo carbono é parte de mostrar isso aí em números e com ciência que é aceita internacionalmente. Quem cria essas informações mentirosas sobre o agro brasileiro são instituições internacionais que têm interesse aqui no Brasil e o pior é que elas acabam sendo propagadas pelo próprio brasileiro. Por isso que é importante ter conhecimento, informação verdadeira para ver que o nosso agro é sustentável, o nosso agro é uma potência, todos os dados que o Alexandre acabou de colocar aqui. E olha só, e a lavoura no Brasil, ela ocupa menos de 8% do território. Nós temos muito para desenvolver ainda. Recentemente, Alexandre, ocorreu a reunião de pesquisa de soja, reunindo aí pesquisadores, técnicos, professores. Foi a edição 39. Vocês fazem essa reunião aí anual. E que resultados que vocês tiveram aí nesse encontro? Olha, é um fórum muito importante, ajuda a direcionar nessas quase 40 edições, ajudou a direcionar os caminhos aí da sojicultura nacional, né? Discutindo os principais problemas, mas principalmente olhando as oportunidades. Então a gente olha os problemas da atualidade, mas também discute, né, tecnologias, como eu acabei de dar o exemplo, como seria importante a indústria brasileira se preparar para usar, né, melhor, no caso aí, a soja, né? O Brasil hoje planta em torno de 43 milhões, 45 milhões de hectares de soja. Nós podemos quase que dobrar se a gente quiser, sem derrubar uma árvore. É muito importante. Somente usando pastagens degradadas que deixaram de ser usadas, porque a gente aumentou muito a eficiência de produção de carne através da genética, melhores pastagens. Então você precisa menos área para produzir mais carne. O Brasil é o maior exportador de carne do mundo. Mas essas áreas que foram deixadas de lado, elas estão sendo convertidas para a produção de grãos, hortifrutigranjeiros e assim por diante, né? E o Brasil tem área para expandir de soja, quase que dobrar se quiser a sua área, né? A gente tem que ver qual é a melhor estratégia, né? Porque também botar muito grão no mercado, a gente tem que agregar mais valor pensando no médio e longo prazo, tá? Mas a reunião de soja é um grande fórum e a gente já nas últimas 2 edições, a gente modernizou essa reunião, porque ela era muito só de pesquisa, mas a gente começou a atrair os técnicos, toda a cadeia produtiva, a indústria como um todo, porque hoje as coisas são muito dinâmicas, né? A distância entre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada estão cada vez mais próxima, né, com a inovação. A inovação é quando a solução chega lá no produtor, no campo, né? Então, por isso que a gente fez agora um formato novo, com uma aproximação muito maior, e foi um sucesso. Tivemos mais de 600 pessoas participando, né, para uma reunião que antigamente tinha 300 pessoas participando, assim, em média, né? É, para ver a importância, né? Cada ano vai aumentando o número de pessoas interessadas. O Brasil tem potencial de expansão no cultivo da soja. Aí entra a questão da indústria que você colocou há pouco, né? A indústria para poder dar um destino para essa produção, porque a gente tem que escoar a produção.
tendo um destino, o produtor tem condições de produzir mais. Com certeza, né? E a gente tem alguns setores que estão se antenando para isso, né? Nós temos aí, por exemplo, um conglomerado de investidores árabes que montou uma grande fábrica ali para a produção de SAF, né? Que é esse óleo de aviação sustentável, né? A partir, primeiramente, de óleo de soja. Depois eles vão usar macaúba, dendê, mas a grande porta dessa transição energética, de começar a usar, a gente já tem a cana produzindo álcool, que é uma grande coisa, né? A gente fala de carro elétrico, mas nós temos álcool, ninguém tem carro híbrido no mundo, nós temos que aproveitar isso, né? E esses óleos vegetais, onde a soja, pelos volumes, é a grande porta de entrada. Pelo conhecimento da tecnologia, pelo domínio, você consegue plantar soja em todo o Brasil, você tem como transportar, como armazenar, diferente de outras culturas. Então, ela vai ser a porta de entrada dessas refinarias para começar a fazer esses biocombustíveis mais refinados, como HVO, SAF e assim por diante, né? Então a gente já tem alguns setores se antenando. A gente tem que dar outros saltos, né? Tem uma empresa famosa nos Estados Unidos de produção de pneu, que eu citei, 60% lá do pneu deles é feito com óleo de soja, né? Por que a gente não começa a fazer asfalto que está se fazendo nos Estados Unidos? Tênis de calçado, de correr, com sola feita à base de óleo de soja, fibras de roupa. Então, isso é agregar valor. Então, a gente tem que começar a olhar com carinho no médio e longo prazo para estruturar essa indústria, para absorver mais esses produtos, né? Sem falar que a soja é um grande produtor de proteína, né? Então, o óleo agora passa a ser também uma coisa muito importante. Hoje, hoje, o biodiesel brasileiro, que vem aumentando, já hoje, 80% é óleo de soja, tá? 80%. A gente já fez aqui um programa sobre os benefícios da soja para a saúde e são inúmeros. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Agora, Alexandre, quais os desafios aí para a produção? A gente está falando aqui da indústria, esse seria o principal desafio? É aumentar a demanda pela essa matéria-prima, né? Você vê que mesmo com esses grandes problemas que a gente teve nessa safra, foi uma safra complicada, nós tivemos seca em várias regiões, no Mato Grosso, Goiás, aqui no Paraná nós tivemos problema, tivemos no Rio Grande do Sul, né, de excesso de chuva, né? Então a gente tem que lidar, né, com esses problemas do dia a dia. Né? Então, aí vem de novo ciência e tecnologia. Né? Você, quando ocorrem esses eventos climáticos extremos, né, você tem que se preparar antes. Quando tem uma seca, né, e nós tivemos, a gente está falando muito do Rio Grande do Sul por causa dos alagamentos, mas o Rio Grande do Sul passou por, que é o terceiro, quarto maior produtor de soja do Brasil, né, o grande produtor de alimentos, passou por 4 safras de secas intensas. Nós temos um número, uma publicação nossa aqui da Embrapa Soja, né, e a gente sempre gosta de mostrar com números, com ciência, né, mostra que na safra 21-22, todo o sul do Brasil, inclusive no Mato Grosso do Sul, foram 15 bilhões de dólares de soja não colhida. Aqui no Paraná, se previa colher em torno de 60 sacas de média no estado, se colheu 27. Então, quando ocorre um evento como esse, ou você se prepara antes, né, um bom plantio de solo, uma boa plantio direto de solo, né, um bom perfil de solo, né, fazer sistemas de irrigação quando é possível, né, usar variedades mais resistentes, que é um trabalho que a Embrapa vem fazendo, ou você se prepara antes, né, isso vale para alagamento também, né, ter o solo coberto, não deixar que a água escorra e vá direto para os rios, tudo isso é preparação. Então, a parte do nosso trabalho da Embrapa e dos fóruns que a gente organiza, como a reunião de pesquisa de soja. O ano que vem nós temos o 10º Congresso Brasileiro de Soja, nós estaremos comemorando 50 anos da Embrapa Soja. Esses fóruns são para mostrar quais são as melhores estratégias, né, para aumentar a produtividade, para lidar com os problemas, né, com as doenças que atacam a soja, os insetos,
mas também para se preparar contra esses problemas climáticos, né, que vão cada vez mais ser frequentes. As mudanças climáticas, quem não acredita, elas estão aí, e elas vão ser cada vez mais frequentes e intensas, como a gente tem visto, né? Então, é todo um arcabouço, né, que tu tenha o problema imediato ali, né, que é uma doença, um ataque de praga, que a gente trabalha com os nossos técnicos para resolver esse problema, mas também a gente tem que se preparar para o futuro, tanto do ponto de vista de manter a produtividade, né, se preparar para esses eventos climáticos, mas também garantir que o nosso produto, que todo esse emprego que seja na cadeia produtiva, você tenha um mercado, né, que vai consumir isso, seja lá no exterior, quando a gente exporta, ou seja, nós preparar melhor a nossa indústria aqui para consumir esse óleo e fazer o SAF, fazer o pneu, fazer o tênis, né, e gerar emprego e dinheiro internamente. O produtor já enfrenta as pragas e doenças e as condições climáticas também aí acabam promovendo o surgimento, né, de novas doenças, novas pragas, ou não consegue, elimina um mal, vem outro, mas o produtor sempre se reinventando e com o apoio da pesquisa, da Embrapa, da academia, da tecnologia, consegue sempre se superar. Se você tiver alguma pergunta ao Alexandre, você pode enviar para nós. Lembre-se de gravar com o celular na horizontal com a sua pergunta, o nome, a cidade de onde nos acompanha. E o WhatsApp para enviar o vídeo é o DDD 11 94233 2454. É o nosso quadro Pergunte ao Especialista. Alexandre, muito obrigada pela sua participação aqui em A Força do Agro. Foi uma satisfação, Joyce. Sempre precisar, a gente está à disposição de vocês. Obrigada e gratidão a você que nos acompanha. Siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1, e venha com a gente fazer do agro e ser campeão brasileiro uma paixão nacional.